vídeo eu vou te ensinar a fazer a blindagem com a ajuda do saco de confeitar. Em alguns lugares você vai ver aí como blindagem à mão livre, mas eu não caracterizo ela assim, tá? Então, a gente vai utilizar o saco de confeitar, vou fazer a minha ganache de blindagem, vou colocar no meu saco de confeitar, e aí com a ajuda dele eu vou colocando a ganache toda na lateral do bolo. Vou colocando como se fosse aí, se eu estivesse colocando um chantilly, um chantininho, vou girando, pressionando e colocando a minha ganache. É importante que a ganache esteja numa consistência pastosa, porque se ela tiver muito mole, ela vai escorrer do nosso bolo. Então eu vou colocando a ganache, fazendo a volta do bolo, preenchendo aí uma camada generosa, não precisa ficar muito fina, para que a gente não precise retirar tanta aí depois. Então, preenchendo os espaços, vou colocar na parte de cima também. Vocês veem que eu uso um saco com a boca dele, ela tá bem grossa. Então, vocês estão vendo que eu tô colocando bastante quantidade. Então, fiz toda a volta do bolo. Eu vou pegar a minha espátula e vou posicionar ela mais ou menos 45 graus e começar a girar para poder ir alisando essa blindagem. É muito fácil fazer dessa maneira. Vocês estão vendo que logo de início ela já sai bem lisinha, né? Vou pegar o saco de confeitar aí e vou cobrir esses buraquinhos que ficaram. Vou pegar a minha espátula e fazer em cima. Poder alisar também. A espátula também mais ou menos 45 graus. Vou posicionar ela e manter ela fixa. Aí eu pego novamente a espátula de plástico para fazer a lateralzinha ali da bordinha e vou retirando os excessos. Aí retiro o excesso ali da espátula, tá? Venho com o saco de confeitar, coloco ali na onde ficou os buraquinhos, porque se qualquer buraquinho desse que ficar, ele vai fazer bolha aí na pasta americana, certo? Ali eu coloquei um pouco em cima porque ele ficou meio abaulado. Então, eu depositei um pouquinho mais para poder completar. Então, eu coloquei ali mais ou menos aonde estava buraquinho. Venho com a espátula novamente e retiro. É muito fácil. Fica uma camada uniforme. Não corre risco de ficar um lado mais fino e outro mais grosso. Tá? E aí, vou fazendo aí. Passo bem rente aí para tirar os excessos. Não preciso colocar força para retirar. É só você posiciona ela bem justa no bolo, 45 graus, né? Bem encostada na base para que ele fique retinho. E aí depois eu venho com a espátula em cima, mesma coisa. Vou posicionar ela 45 graus e vou girar somente a bailarina. Não preciso de força, eu vou só colocar. E eu vou fazendo isso até eu conseguir, né, ter o mínimo de borda possível aí. Sobrou essa bordinha, eu vou levar para a geladeira, tá? Vou deixar endurecer essa bordinha. Retiro aí o excesso, né? Aí às vezes sempre fica alguma coisinha aí, vocês vão ver. Sempre de fora para dentro, certo? Para retirar os excessos. Eu vi que ainda ficou mais algumas bolhas ali. Vou colocar um pouquinho mais de ganache. Mesma coisa. Vou pressionando de levinho só para fazer a volta. Cobrindo todas os buraquinhos. Qualquer buraquinho desse pode fazer bolha depois na pasta americana. Então é muito importante que a gente cubra aí cada buraquinho desse, para ela ficar bem lisinha, bem perfeitinha. Então vem com a espátula, mais uma vez, retira ali aquela bordinha que ficou. E aí sim, levei para a geladeira. E aí eu venho com a espátulazinha fininha e vou cortar como se fosse uma faquinha. Dá para utilizar a faquinha também, ó. Ela ficou na geladeira, ela tá bem durinha. Dá para utilizar a faquinha também, mas eu gosto muito dessa espátula. Eu chamo espátula de bico, né? Então,
Ela fica bem legal, assim eu não preciso ficar puxando tanto depois, ó. Vocês vão ver que vai ficar bem certinha, bem perfeitinha. Retira isso daí. Essa sobra que deu, a gente consegue derreter e utilizar em outros bolos, tá? Então, retira aí essa sujeirinha que ficou, o restinho. E tá feitinha aí a nossa blindagem, né? Dou um acabamentinho aí com as mãos e tal. Prontinho para aplicar na pasta americana.